Olá, é com prazer que estamos começando mais um programa Saúde Total aqui na sua TV Girassol, o melhor da programação regional. O meu convidado de hoje já está aqui comigo no nosso estúdio de entrevista, Dr. Leonardo Xavier, que daqui a pouquinho estará falando conosco sobre transtorno afetivo bipolar ou transtorno de humor bipolar. Doutor, obrigado pela presença no Saúde Total, bom dia. Eu que agradeço, Eduardo, pela oportunidade de estar aqui. Tá certo. Vamos falar de um problema que, conversando anteriormente, é um problema que acomete até um número considerável de pessoas diagnosticadas, né? Mas que pode, obviamente, ter até um aumento em função de que as pessoas podem ter esse tipo de problema e muitas vezes não saber que tem e até mesmo não buscar o auxílio médico, né? Muitas vezes é difícil do próprio paciente perceber que tem um problema. Porque, como nós vamos falar, às vezes ele se sente tão bem que ele não concebe que existe algo errado com ele. Certo. Normalmente, doutor, como é que se caracteriza o transtorno afetivo bipolar ou transtorno de humor bipolar? O nome diz, transtorno bipolar, é que existe o polo da euforia e o polo da depressão, né? São dois polos opostos. Na fase de euforia, a pessoa fica pensando e falando muito rápido, age muito, quer fazer tudo ao mesmo tempo, tem pouca necessidade de sono, a libido fica muito aumentada e fica inconveniente, socialmente, inclusive. Seria um aceleramento, vamos dizer assim, além de um padrão de normalidade. Isso, exatamente. E ele se sente tão bem, né, que ele não percebe que existe algo errado com ele. No outro polo, a depressão é justamente o contrário. A pessoa fica apática, triste, né? Tem alterações do sono, do apetite, não quer fazer nada, e nada dá prazer. Então, são polos opostos. Existe também aquela fase que junta as duas, que seria até um pouco pior. Você junta tanto a depressão quanto a mania e os sintomas ficam uma salada de sintomas. Isso pode acontecer dentro até mesmo do mesmo dia, essas oscilações? Pode sim. Principalmente quando vai avançando a doença, que os ciclos, né, entre depressão e mania, a gente chama de ciclos, os ciclos vão ficando mais rápidos. E a pessoa pode se tornar um ciclador rápido, que são 4 ciclos ao longo de um ano. Mas quando é muito grave, esses ciclos podem ser ao mesmo dia. Inclusive em crianças tem essa característica que a criança, quando desenvolve, é mais grave, e por isso ela pode ter vários ciclos no mesmo dia. Pode acontecer em crianças também, e teoricamente a gente imagina que seja uma doença de adulto. É uma doença que começa a se apresentar principalmente entre 15 e 25 anos, mas ela pode acometer crianças também. E é um fator importante para diferenciar de hiperatividade, de baixo desempenho na escola, de outras coisas. Para que fique bem claro ao nosso telespectador, doutor, é normal nós sofrermos oscilações de humor durante o dia. Ou seja, você pode acordar maravilhosamente bem e com situações que você é colocado durante o dia, muitas vezes incômodos durante o dia, automaticamente vai levar você a ter situações de mudança de humor, de alteração de humor. Ou vice-versa, você acorda, tem pessoas que acordam mal-humorada com frequência, não gostam de acordar cedo e tem que acordar cedo, e ao longo do dia esse humor vai melhorando, né? Mas como a gente pode diferenciar de maneira bem efetiva quem tem a doença e os padrões de normalidade para essas alterações de humor no dia, de uma maneira geral, no dia a dia? Então, Eduardo, o humor e a nossa afetividade, eles não são planos, eles variam conforme o dia, a hora, né? E já quem tem transtornos de humor, esse humor ele varia em grande intensidade por muito tempo e sem motivação. No caso da mania, pelo menos 2 semanas de elevação do humor, de 1 semana de elevação do humor. No caso da depressão, pelo menos 2 semanas de rebaixamento do humor. Quer dizer, são períodos prolongados, sem uma motivação externa, a pessoa não recebeu nenhuma notícia ruim, é uma causa basicamente biológica mesmo. E extremos, né? Extremos de humor. Normalmente, pela sua experiência e pelos relatos dos próprios pacientes, há um transtorno, a pessoa sente que está em depressão,
ou ela acha que para ela está normal, ou a pessoa sabe que ela está eufórica demais, que ela está querendo fazer coisas que não é um padrão de normalidade, que não é do seu comportamento normal nem de outra pessoa, ela sente isso, ela não percebe no dia a dia que isso está acontecendo. É mais fácil o paciente bipolar procurar um médico na fase depressiva, porque ele se sente mal, ele se sente sofrendo. Certo. Já na fase maníaca nem tanto. Certo. Uma outra questão, doutor, falamos sobre as principais características da doença, mas as causas da doença, o dia a dia, o meio ambiente, enfim, pode influenciar nisso, ou as causas estão bem mais além do que simplesmente alterações no meio que a pessoa vive? São algumas causas. A principal delas é genética. Estudo em gêmeos idênticos mostrou que há 80% de concordância quando um gêmeo tem a doença, há 80% de concordância com o outro. E mesmo, existe 20% aí, né, que abre um leque para outras coisas, que estudou-se que a cocaína, o crack, o uso de anfetaminas, que são remédios para emagrecer, estão relacionados com o desenvolvimento de uma crise e de um agravamento das crises subsequentes. Certo. E o estresse do dia a dia também favorece o aparecimento dessa doença e o agravamento das outras crises. Certo. Daria para se chegar à conclusão que é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. Em medicina, em geral, a gente fala em controle das doenças. A não ser as doenças infecciosas, como pneumonia, por exemplo, a gente fala em cura de pneumonia, mas certo. Em geral, na medicina a gente controla as doenças. Certo. Na depressão, de uma maneira em geral, quando é diagnóstico apenas de depressão, existe muitas vezes riscos de suicídio. No transtorno afetivo bipolar, no transtorno de humor bipolar, também existe riscos de suicídio nessa fase de depressão? Existe um grande risco de suicídio. Até 15% dos gravemente doentes eles suicidam. Geralmente o suicídio vem antecedido de sentimentos como desesperança, desespero, desamparo e sintomas depressivos. Certo. Ele geralmente dá indícios de que vai suicidar. Ele coloca os negócios em dia, começa a partilhar bens, escreve bilhete. E isso é importante. A gente não pode dizer que ele está querendo chamar a atenção, porque a maioria das pessoas que suicidam, eles dão algum sinal antes de fazer. E com relação ao tratamento especificamente, doutor, o tratamento ele pode ser feito, vamos dar o seguinte exemplo, a pessoa diagnosticou com 15 anos, o médico diagnosticou o problema, para o decorrer de toda a sua vida ela pode ser tratada apenas com medicamento ou a psicoterapia também, outros profissionais da área da saúde integrados, essa interdisciplinaridade na ajuda desse paciente? Eu falei que a gente não fala em cura, em controle, mas não quer dizer que o paciente vai usar medicamento o resto da vida. Existe a possibilidade dele tratar no começo e parar de usar medicamento. Mas geralmente o tratamento é feito, o melhor tratamento é feito através de medicamento mais psicoterapia. Certo. A psicoterapia começa na primeira consulta, com a psicoeducação. O médico, o psiquiatra, explica para o paciente qual o problema dele, suas causas, que ele pode fazer para melhorar e para não agravar o problema. Certo. E existem outras formas de psicoterapia também, cognitivo-comportamental, a interpessoal e a terapia familiar, que a família também é muito abalada com essa doença, então ela precisa estar inserida na psicoterapia também. Perfeitamente. Associando esses fatores todos, as chances dessa pessoa ter ou voltar a ter uma qualidade de vida mais aproximada do normal são grandes. São grandes, até porque na história existem muitas celebridades que tiveram esse transtorno. Por exemplo, Van Gogh, o pintor, Virginia Woolf, uma escritora britânica, Edgar Allan Poe, um poeta britânico, entre outros, Churchill, um estadista britânico. Então, existe grande possibilidade da pessoa desenvolver suas atividades normais, inclusive sobressair no que faz. Infelizmente, na época do Van Gogh e da Virginia Woolf, não existia tratamento e os dois suicidaram devido a esse problema. Certo. Se fosse hoje, talvez a gente não tinha perdido Van Gogh tão precocemente. Tá certo, doutor. Obrigado então pela presença, sucesso nas atividades. Obrigado. Conversei com o doutor Leonardo Xavier, médico psiquiatra, falando conosco hoje sobre transtorno afetivo de bipolar ou transtorno de humor bipolar.